Sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa sessão conversa. Eu estou aqui muito mais na condição de só organizar um pouquinho a fala das pessoas. A gente fez uma inversãozinha aqui, né, Liana? Mas, então, a gente tem aqui na nossa sessão conversa para dar o pontapé inicial o Fernando Pena, o Fernando Seffner, vamos ver quem mais. A Vanessa de Macedo e a Fernanda de Moura, tá certo? Então, nós vamos iniciar pelo Fernando Seffner e pela Liana. Iana, desculpe, que eu conheço Iana já há tanto tempo, e toda vez eu erro o nome dela. Desculpe, Iana. Então, já estou imediatamente passando para ele. O pessoal pediu para todos nós falarmos sempre ao microfone, porque está sendo gravado e transmitido ao vivo. Bem, quem que eu sou? Eu sou a professora Maria Dionéia Espíndola Fernandes, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e sou a vice-presidente da AMPED, região Centro-Oeste. Tá certo? Obrigada. O Fernando está sugerindo que o Fernando Pena fale um pouquinho da ação democrática. Tá, obrigada. Que ano foi aquela AMPED Sul, Fernando? Ano passado? Isso. Boa noite a todos e a todas. Começar agradecendo aqui pelo espaço que a AMPED abriu para que a gente fizesse essa conversa sobre educação democrática e pesquisa. Eu vou começar um pouco a nossa conversa aqui explicando uma iniciativa conjunta da AMPED e do Movimento Educação Democrática, que é uma iniciativa que ficou sendo chamada de Ação Educação Democrática. Essa história tem a ver com um convite que o Fernando Seffner me fez para participar de uma banca em um evento lá em Porto Alegre, quando estava acontecendo, na época, a AMPED Sul. E, naquele momento, né, Fernando, estavam sendo discutidos 2 projetos de escola sem partido em cidades próximas. E nós fizemos um movimento, na verdade, é uma colega chamada Russell, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entrou em contato com a AMPED, que generosamente abriu um espaço na programação da AMPED Sul para uma reunião conjunta entre o Movimento de Educação Democrática e a AMPED. Essa reunião, então, nós fizemos uma conversa sobre a situação dos projetos nacionalmente e fizemos um momento de encaminhamentos, quais estratégias poderiam ser desenhadas. Uma das sugestões que apareceram nesse dia foi de que nós fizéssemos uma iniciativa que puxasse debates pelo país inteiro, pautando a discussão da educação democrática. Um pouco o que tinha acontecido com a disciplina do Luiz Felipe Miguel. Acho que todos vocês acompanharam essa história quando o professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, ofereceu uma disciplina sobre o golpe de 2016 e a ameaça à democracia e o futuro da democracia no Brasil. O então ministro, que se eu não me engano era o Mendonça Filho, ameaçou de censura e quer mandar investigar aquela iniciativa, e acabou que a disciplina se espalhou pelo país inteiro, então o tiro saiu um pouco pela culatra. E a ideia foi muito bacana, todos gostamos e ficamos com a proposta então em mente. Avançamos nas conversas e surgiu a ideia então de fazer algo que nós chamamos Ação Educação Democrática. O que era a Ação Educação Democrática? Estimular pessoas, grupos, e aí a maior diversidade possível. Um professor sozinho, vários professores, um grupo, uma associação científica, um movimento social, que fizesse algum tipo de atividade, também no formato mais livre, roda de conversa, uma palestra, um seminário, uma reunião específica para discutir a temática, pensando a relação entre educação e democracia ou educação democrática. E foi o que aconteceu. Então, nós começamos, junto com a AMPED, criamos um site, uma página de Facebook, um site. E acabou que 2019 ficou sendo o ano da Ação Educação Democrática. Nós tivemos muitas iniciativas dentro dessa ação, e eu depois vou falar um pouco sobre algumas delas. Agora o Seffner vai falar um pouco sobre as iniciativas lá no Rio Grande do Sul. Enquanto o Seffner se arruma ali, só para registrar, que quando o Seffner, porque a proposta se iniciou lá na AMPED Sul, o Seffner, na reunião,
da diretoria da Amped com os coordenadores de GT fez a proposta e a proposta foi assumida também por praticamente todos os coordenadores dos grupos de trabalho da Amped, de forma que a ação democrática se espalhou pelo país todo. Difícil alguma universidade que não tenha feito ações no âmbito da ação democrática e pesquisa. Então, assim, ó, a gente organizou lá na URGS na forma de um projeto de extensão, né? Eu vou passar para a Iana agora para ela narrar o projeto. E aí, depois um pequeno vídeo. E feita essa apresentação dos marcos, dos elementos assim mais distintivos da ação que nós fizemos e ainda está acontecendo lá, ainda vai seguir, né? Na forma de um projeto de extensão com várias características. Eu vou depois me permitir discutir um pouco esses elementos de conexão, que foi a proposta nossa da mesa, né? De tentar entender exatamente o que é educação democrática, para não colocar apenas mais uma palavra na briga, né? Sem exatamente saber que tipo de instrumento é, né? Mas eu acho que fica melhor se a gente fizer assim, até porque a Iana tem outro compromisso, então ela pega um pouco de, assim, como se diria no Rio Grande do Sul, a laço, né? Me desculpem aqui, então, assim, mas é legal assim apresentar um pouco a materialidade da ação, que ilustra um pouco, né, o que tem sido feito, né? Depois a Fernanda vai mostrar o site, o tipo de ações que são colocadas. Só antes de passar a palavra para a Iana, eu queria dizer, assim, aí já anuncio depois um pouco a discussão, um pouco mais de ordem assim, conceitual. Uma coisa que o Fernando não comentou, mas é uma percepção de muitos de nós, é que a gente tem ficado refém de um vocabulário criado pelo outro lado, entende? O outro lado cria, aliás, o outro lado tem uma capacidade fantástica de criar categorias e tudo mais, né? Mesmo que as categorias sejam, do nosso ponto de vista, capengas, do ponto de vista intelectual, mas é uma proliferação de categorias, né? Categorias, inclusive, difíceis de lidar, assim, né, lá no Rio Grande do Sul. Por que essa cartilha não vai ser entregue para as crianças? Porque nós não concordamos, tá? Como é que eu discuto isso, entende? Nós não achamos adequado, tá? Mas desenvolve mais, entende? Então, a ideia de uma ação democrática é, assim, para quem está, como nós todos aqui, muito nesse enfrentamento, é até para resolver um problema de ordem bastante prática, que é parar em vários debates de televisão, tem uma pessoa contra e outra a favor, porque a imprensa brasileira equaciona as coisas sempre como sendo apenas dois lados, né? Coincide que aqueles que se opõem a nós têm o nome de escola sem partido, então sobra para nós, quase que por derivação, entende? Eu já escutei essa pergunta, o Fernando deve ter estudado 1000 vezes mais, que vai muito mais, entende? Bom, então o senhor defende a coisa do partido, porque assim fica meio óbvio, assim, então primeiro tem que te livrar da categoria que te impuseram, e depois construir uma outra. Na ideologia de gênero é a mesma coisa. Temos aqui o padre, o pastor, a freira, sei lá o que, em geral são essas pessoas, não quero falar mal de religião, mas são as que mais eu tenho debatido, né? Que é uma pessoa que... tá bem, é uma pessoa que propugna, entende? Para que não exista ideologia de gênero nas escolas. E temos aqui o especialista, professor Fernando, às vezes o repórter não é nem por maldade, fica um pouco assim, afásico, e acaba dizendo, né, que defende, então, a ideologia de gênero. Não defendo, eu nem reconheço isso como uma categoria. Nem sei o que é, isso é uma maluquice total e absoluta, entende? Assim, ó. Mas é assim, então, eu acho que isso foi discutido coincidentemente pelo Fernando Pocai hoje no nosso GT. Uma das coisas que caracteriza o momento de luta hoje em dia é ficar refém de um vocabulário, de um conjunto de categorias, entende? Que se criam assim à la volonté, e então tem um pouco a ver com esse tema, né? Então, passamos ali, né? Tu quer passar primeiro? Vou falar primeiro. Não, vou falar primeiro. Bom, então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Iana Gomes de Lima, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quero muito agradecer ao Fernando pelo convite para estar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa ação lá na Federal do Rio Grande do Sul, que foi, então, em função da ação Educação Democrática, que foi lançada na Amped, essa proposta. Nós pensamos lá, na URGS, em fazermos um curso de extensão que trouxesse essa questão, pautas que estão em voga na atualidade para ser discutida com a comunidade. Então, esse é um curso que é organizado pela Faculdade de Educação, eu sou coordenadora
do projeto de extensão, junto com o Fernando Seffner, com a Russell e também com o Juca Gil, que são também professores da Faculdade de Educação. E nós temos uma parceria muito importante, que é a Associação de Mães e Pais pela Democracia, que é uma associação de mães e de pais que começou na verdade, ela surge logo após o segundo turno das eleições, quando a gente tem, então, né, o presidente Bolsonaro eleito, e a gente, numa escola central, da região bem central de Porto Alegre, os alunos e as alunas fazem uma manifestação, né, em que eles ficam trazendo muito essa perspectiva do receio que se tem em relação às pautas que virão, né, conservadoras no ano subsequente. E, nesse momento, então, esses pais e essas mães se organizam, né, e fazem essa associação pela democracia. E eles se juntaram a nós nesse projeto, né, o que é uma parceria muito importante para a gente, em termos de toda a organização que eles conseguem fazer, né, tudo que eles conseguem, e muito mais também, eu acho, isso a gente conversou, né, porque acho que é importante falar um pouquinho desse início desse projeto, no sentido de pensar assim, coisas que ontem o Fernando Pena trouxe lá no trabalho encomendado do GT13, quando ele dizia da própria questão da semântica, o Fernando Seffner tocou nisso agora, né? De que a gente tem uma ressignificação de vários conceitos, né? E uma apropriação de conceitos que a gente fazia uso, e que, quando a gente fala dessas palavras atualmente, a gente tem que explicá-las, né? Então, talvez uma das grandes discussões iniciais foi pensar como é que vai ser o nome desse curso. Porque a gente queria fazer um curso que se chamava Educação Sem Censura. E aí, censura é uma palavra que é muito complexa, né? A gente diz, tá, mas as pessoas dizem assim, mas tem que censurar, porque não pode dizer qualquer coisa. E aí, até tu desconstruir essa ideia, então, de tudo isso, e acho que a gente quebrou muito a cabeça, né, Fernando, para pensar o que a gente ia fazer. E a gente pensou, não, então vai ser educação democrática. Porque ontem o Fernando dizia isso, eu me reconhecia muito na fala dele, né? É o Fernando e o Fernando, mas tá, eu estou apontando para dizer, eu vou dizer o Seffner e o Pena. Que ontem o Pena dizia isso, eu me reconhecia muito na fala dele, dizendo assim, ninguém é contra a educação democrática, né? Que nem eu dizer, todo mundo quer educação de qualidade, todo mundo quer, mas a gente está em dizer que conceito de qualidade é esse, que conceito de democracia é esse que a gente está falando. E a gente está falando de pluralidade, de diversidade, de respeito, de convívio com as diferenças, né? Bom, então, esse é um curso que a gente fez durante esse ano, que continua tendo as suas ações. Agora, dia 23, a gente tem uma ação também. E a ideia era sair um pouco da bolha da Faculdade de Educação, especialmente, assim, porque a gente conversou isso também, e, por isso, o nosso curso são debates itinerantes. Então, a gente vai em diferentes locais de Porto Alegre, porque a gente não queria falar para os mesmos, convencer quem já está convencido, digamos assim, né? Então, poder conversar com a comunidade em geral da cidade sobre questões que nos parecem importantes. E esse é o nosso objetivo no curso. Então, a gente fez ações em escolas, em várias escolas municipais e estaduais, a gente fez na Câmara Municipal de Porto Alegre, a gente fez ações no Vila Flores, que é uma associação que nós temos lá na cidade também. Bom, em vários locais que vocês vão ver. A gente fez um pequeno vídeo, assim, porque isso também é a vantagem de termos pessoas da publicidade junto com a gente, que é o pessoal da associação, e eles têm as ideias que a gente nunca tem. A gente faria um PowerPoint aqui, e aí eles dizem, não, vamos fazer um vídeo, vamos botar música, então, enfim. Então, a gente trouxe um pouco isso para vocês, assim, para mostrar o que a gente tem feito, e acho que tem sido muito gratificante poder participar desses debates, ouvir as pessoas, né? Ver que muita gente sim tem disposição para o diálogo, sim quer dialogar, né? E acho que isso, para a gente, é o mais importante no curso, é o que a gente sempre fala, assim, nós acreditamos no diálogo, né? Sendo bem freiana mesmo, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar, mas a gente tem que estar disposto a mudar a nossa posição quando a gente está nisso, né? Isso, gente, é fundamental. Então, poder estar dialogando com essas pessoas na cidade, podendo falar de temas que são muito caros atualmente e estão aí sendo debatidos, né, com uma pauta muito conservadora. Então, a gente tem tentado sempre trabalhar essas pautas conservadoras. E, propositalmente, nessa questão, de novo, da semântica,
a gente tem, da linguística, a gente tem trazido sempre assim. Por exemplo, um deles foi sobre terraplanismo. E aí a gente falou, terraplanismo e evolução biológica. E aí choveu no Face, assim, para mim, pelo menos no meu Face, quando eu divulguei, não acredito que a URGS está defendendo o terraplanismo. Né? As pessoas diziam assim. E é bom que as pessoas achem que talvez a URGS possa defender, porque talvez assim a gente consiga que gente que é a favor do terraplanismo vá lá. A gente se perguntou muito isso, assim, tá, então quem sabe a gente deveria ter botado de outro jeito. Né? E a gente falou, não, acho que é bom a gente botar assim, porque talvez a gente acolha todo mundo. Educação domiciliar. Vamos lá, alguém que... E aí, no de educação domiciliar, especialmente, foi muita gente que era a favor. Né? Inclusive, a Associação Nacional de Educação Domiciliar se organizou para mandar representantes para discutir. E isso também foi muito legal. Porque, então, a gente está conseguindo alcançar o que a gente queria, que é debater com pessoas que pensam diferente. Né? Bom, exatamente. Né? Vamos juntar nossas bolhas. Assim. Então, poder conversar um pouco sobre isso. Eu acho que era nesse sentido, assim... Perdão. Sempre vai o logo, né? E sempre vai também o nome da Amped. Então é uma extensão, né, desse aí. Vou passar para todo mundo olhar e depois se alguém quer ficar, né? E acho que passamos o vídeo, né? Isso é um material que a gente conseguiu, é importante também dizer, com recurso público, é recurso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então é importante a gente ter financiamento nessa educação e a gente mostrar o quanto é importante a gente ter recurso, porque a gente consegue fazer esse tipo de coisa que é fundamental para a gente também. Bom, então, agradeço muito esse espaço. A gente passa o vídeo agora para ter uma ideia do que é o projeto.
Eu vou fazer uma fala muito curta, mas assim, no sentido de ver um pouco como é que a gente está pensando isso, né? Tem um texto, que na verdade é muito maior do que um texto, né? Publicado na Cadernos Pagu, que se chama O Duplo Fazer do Gênero e do Estado, da Adriana Viana, professora do Antropologia do Museu Nacional, e da Laura Lovenkron, que é da Federal do Rio aqui, né? E eu vou tirar desse texto duas coisas, assim, né? Na verdade, assim, como já o Fernando falou, a Diana, a gente tem pensado muito sobre o significado disso de educação democrática. Então, a ideia que eu quero aqui pontuar, é muito curta, né? É a ideia de que a democracia faz a educação e a educação faz a democracia, né? Essa ideia não é minha, ela é tirada desse texto em que as autoras defendem para um outro tema, é um texto longuíssimo de 61 páginas, nem parece um artigo, mas quase um livro, em que elas dizem o gênero faz o direito, né, ou o Estado, e o Estado faz o gênero, né? Então eu estou fazendo assim o mesmo jogo, né, que elas fizeram, né? Então assim, essa é uma conexão forte, né, o duplo fazer então, né, que tem nessa questão, né? Então, para nós, a percepção de que tem uma conexão umbilical entre um regime democrático e uma proposta de educação que vale a pena ser vivida, ela está na força dessa conexão, de que constantemente as aulas, as políticas públicas, as atividades em educação, elas produzem democracia, né? E, na mão contrária, os regimes democráticos produzem formas educacionais. E também pode-se pensar isso numa outra conexão de que os regimes autoritários, conservadores, centralistas, né, produzem educação e produzem também, como estava se discutindo hoje no nosso GT de gênero, produzem também formas de discursos de ódio. Uma das sessões hoje no GT de gênero foi analisando 3 grandes estratégias no Brasil, em que o ódio é produzido. O ódio ao diferente, ao outro, ao que não é cidadão de bem, para parar de tomar o ódio simplesmente como uma emoção que nos toma, entende? Não, na verdade, há uma certa racionalidade, uma economia política do ódio, né, da produção do ódio, há uma série de instrumentos de fazer esta produção, né? Então, bem rapidamente, assim, a gente... Isso aqui é para virar um texto, né? Até para convidar o Fernando e tu para escrever junto, agora me lembrei de dizer isso. Assim, mas tu começou com a mesa, depois... Que a educação envolve o conjunto de... Assim, então, dos muitos modos de definir educação, claro que está aqui uma definição, que é até de uma colega minha, da Dagmar Meyer, que toma uma coisa que nos interessa para esse projeto, né? Educação envolve o conjunto de processos através do qual indivíduos são transformados ou se transformam em sujeitos de uma cultura, né? E transformam também a cultura na qual estão inseridos, né? Tornar-se sujeito de uma cultura envolve, então, um complexo jogo de forças, né? Processos de aprendizagem de toda a ordem, dentro e fora da escola, pedagogias culturais, pedagogias do gênero e da sexualidade, pedagogias da raça, e também pedagogias mais propriamente escolares, digamos assim, né? E também há um conjunto de lugares pedagógicos, né, que tem mais força ou menos força. Para o tema que nos interessa aqui, é interessante perceber que as religiões e as famílias passaram a ter, nos últimos anos, passaram a ser, melhor dito, lugares que se apresentam como importantes para a educação. O que está materializado na frase que comentávamos hoje de manhã, uma frase que se popularizou assim, né? A escola ensina, a família educa. A escola ensina português, matemática, geografia e história, e a família educa, né? Então, produziu-se uma cisão nesses verbos ensinar e educar, alocou-se cada um deles num certo lugar, né? Então, na verdade, a gente, então esse digamos, uma definição boa para alimentar a conexão educação e democracia. Para a democracia, também outra palavra que tem milhares de significados, né? Inclusive aquele do Luiz Fernando Veríssimo, democracia é uma coisa do demo, né? Assim, mas para o vocábulo democracia,
Eu também me dei o trabalho, na verdade, estamos bem servidos lá, porque tem o curso de Ciência Política, aquela gente toda, fui falar com a Célia Pinto, com os outros. O que seria uma boa definição? Porque, evidentemente, a palavra democracia comporta significados, às vezes, que se limitam a eleições, a tomada de decisões, A contra B, minorias versus maiorias e outras coisas dessa ordem, né? Então, assim, ó, eu acabei, até esse momento, vou discutir com os colegas do texto, né, mas então, até esse momento, o conceito que me parece mais promissor de desenvolver para as conexões da educação democrática é aquele da Marilena Chauí, ela está repetido em vários lugares, né, a democracia é mais que um regime, é uma forma social e política que tem 3 características principais: criação e conservação de direitos. Isso é muito interessante no percurso escolar, porque meninos e meninas vão avançando e vão tendo idades de autonomia, né, 12 anos, 14 anos, então há uma criação de direitos. O mesmo corpo, quando tem 6 anos, tem um conjunto de direitos, quando tem 12, 14, idade de livre consentimento da relação sexual, 16, pode votar, 18, etc. e tal, né. A segunda coisa que nos interessa, eu sei que é um tema bem caro para o Pena, né, ela considera o conflito legítimo e necessário. Então, uma boa definição, eu acho, para nós, é a percepção de que o conflito entre posições, entre as várias diversidades que habitam a escola, ele é importante e necessário. E ele não pode se resolver pela eliminação do outro. Porque há várias modalidades de resolver um conflito. Uma delas é pela eliminação pura e simples daquele que se nos opõe. Entende? Essa, inclusive, tem sido, lastimavelmente, a estratégia mais adotada, e ela deu margem até esses sinais com arma e tudo mais, que aludem, né, frases fortes, por exemplo, da presidência da República: as minorias terão que se submeter às maiorias. Há uma coletânea de frases, né, que aponta nesse sentido, né. E o terceiro, de que a soberania pertence ao povo, não ao governante, e a entender um pouco no regime escolar a quem pertence, entende, essa soberania da instituição, né. Eu fico por aqui, assim, né, eu acho que dá para a gente levar o tema para muitos lados, né. Eu só termino dizendo assim, tem muito mais coisa aqui, mas eu acho que podemos depois debater, é que, assim, ó, ao inaugurar uma posição política nossa, né, com o nome de educação democrática, a gente opera com 2 termos que têm uma longa tradição de definições e que, nesse momento de lutas e enfrentamentos, talvez precisem ser ou ressignificados ou melhor burilados, no sentido do que é o nosso enfrentamento principal. Então, isso, eu acho que uma coisa legal da ação Educação Democrática é perceber como se inventa, em cada lugar, modos de falar de uma educação democrática que preservem aquilo que naquele lugar está sendo ameaçado, né? Eu termino dizendo assim, para mim, que trabalho com questões de gênero e sexualidade, essa discussão toda está vertida em entender o que a educação democrática aporta, ajuda, né, para imaginar a trajetória de sujeitos de gênero e de sexualidade na escola. Desde a educação infantil, em que o menino quer ser chamado de menina, ou vice-versa, né, nome social, passando pelas pessoas trans, pelos muitos modos de, ser menina e ser menino, né, pelos muitos modos de desenhar um futuro de relações entre meninos e meninas, né. Então, digamos assim, a minha preocupação principal é ilustrar nessa discussão da educação democrática o que são estratégias efetivas para assegurar que meninos e meninas permaneçam na escola, tenham a garantia das suas aprendizagens, mesmo que eles destoem do assim chamado padrão, entende, de ser menino, de ser menina, né? Assim então, isso digamos assim, na nossa proposição da ação Educação Democrática, a gente entendeu que em cada lugar o agravo principal a ser enfrentado pode ser diferente. Eu vejo em Porto Alegre escolas que a questão racial é muito forte. Há escolas que, por um conjunto de motivos, são as questões de gênero e sexualidade. Isso é. Há escolas em que é um conflito de classe mesmo, que a escola pública, algumas do município lá estão localizadas, que nem a Anísio Teixeira, bem no meio entre uma área de invasão e uma outra área, e elas têm alunos dos 2 lados, então dá margem a um conflito, né? A criança que sai da porta do portão da escola e vai para a direita é a pobre, a que vai para o valão, e a que vai para o lado da esquerda, então é a que se considera rica, etc. e tal, né? Então, assim, quer dizer, de cada um escanear na sua realidade quais são os enfrentamentos principais e desenvolver essa conexão, né? Eu acho que era isso, assim, a gente depois complementa. Obrigado. Obrigada, Fernando.
Saudações democráticas. É normalmente assim que a gente começa quando está fazendo alguma coisa da ação. Meu nome é Fernando Pena, sou professor aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense e tenho participado da Ação Educação Democrática. Eu vou falar, na verdade, sobre 3 iniciativas, 2 diretamente vinculadas à ação e uma que extrapola um pouco. Mas, para começar, como já foi dito, uma reflexão sobre como a gente chegou a esse termo, educação democrática, que é tanto um conceito quanto uma bandeira política. Eu e a Fernanda Moura fazemos parte de um coletivo que surgiu em meados de 2015, chamado Professores contra a Escola Sem Partido. Então, nosso foco inicial naquele momento era produzir material de qualidade, de crítica, levando a sério esse problema que ainda lá em 2015 não era considerado como algo a ser considerado uma ameaça, digamos assim. Só que ao longo desse processo nós não discutimos só a escola sem partido, mas também começamos a criticar a reforma do ensino médio em 2016, a Base Nacional Comum já a partir de 2015, mas as suas elaborações de 16 e 17. E nesse processo, sempre que a gente ia debater em algum lugar, éramos contra a BNCC, éramos contra a reforma do ensino médio, éramos contra a escola sem partido, agora somos contra a militarização, então contra. Nós avaliamos que politicamente seria importante que nós tivéssemos uma bandeira propositiva, algo que nós defendêssemos. E um segundo ponto, não só que a gente não escolheu qualquer bandeira. A educação democrática, e esse movimento todo é marcado por isso, ele traz uma dualidade entre o nosso ativismo, a nossa luta política e a nossa reflexão teórica. O conceito de educação democrática era um conceito que nós já vínhamos discutindo com um autor chamado Gert Bista, que trabalhava com o conceito de educação democrática. E o conceito de educação democrática, como foi dito, sempre que eu vou falar em algum lugar sobre escola sem partido, eu tenho que gastar uns 5 a 10 minutos com uma parte da minha fala que eu repito agora, porque já sei ela de cabeça, eu falo as mesmas palavras. A maioria das pessoas, quando ouviu falar sobre escola sem partido, tende a declarar imediatamente a sua adesão, porque o nome coloca para nós uma dicotomia entre uma escola ou sem ou com partido. Só que não é isso que está em jogo, eu tento defender que é um projeto de escola que tenta destruir a dimensão educacional da escola. Fecha aspas, eu falo isso toda semana, umas 3 vezes. Mas a gente precisava também de um termo que tivesse esse poder de ter um elemento de significante vazio, que fosse uma bandeira difícil de ser oposta. E aí o termo educação democrática, de novo, caía como uma luva. Se alguém numa audiência pública vai se dizer contra a educação democrática, ele vai ter que explicar um pouquinho por que ele é contra, né? Então, assim surge o movimento Educação Democrática, que vai fazer essa parceria com a PED e se consolidar na ação. Eu, então, vou falar sobre 2 iniciativas que nós puxamos via Movimento Educação Democrática, e aqui no Rio, vinculadas à ação. Uma primeira, então, foi uma iniciativa, algo que nós percebemos desde o início desse combate político, era como lidar com a produção de conteúdo que fosse acessível não só à academia, mas também a pessoas de fora da academia. Porque a minha leitura é que nós demoramos a reagir à Escola Sem Partido, porque era um discurso muito absurdo para quem pensava dentro de uma chave educacional. Só que lá fora ele conseguia adesão. Então nós precisaríamos produzir materiais que nos permitissem dialogar com esse público mais amplo. Então uma das iniciativas vinculadas à Ação Educação Democrática foi um programa de auditório, literalmente um programa de auditório, chamado Educadores Debatem Educação. O mote desse programa era o seguinte: sempre que você escuta alguém falando sobre educação, num jornal televisivo ou num jornal impresso, você vê um advogado, um administrador, um economista, nunca um educador. Então, o mote do programa de Educadores Debatem Educação seria justamente chamar professores, 2 professores, um professor necessariamente de educação básica e um outro que pesquise o tema, seja de educação básica ou não, para discutir uma temática educacional. E assim surge, então, dentro de um projeto maior chamado Universidade das Ideias, o programa de Educadores Debatem Educação. E eu vou mostrar só o iniciozinho de um dos episódios para vocês. Nós já gravamos ao longo do primeiro semestre de 2019 a primeira temporada inteira. Então, dá para passar? Pode ser tela cheia ou...
Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, estamos aqui para a gravação do Universidade das Ideias, série Educadores Debatem Educação. Hoje vamos debater o tema A Importância da Educação Presencial na Escola. O título ficou um pouco grande, eu preciso explicar o porquê dele. Então, primeiro nós quisemos reforçar que a gente está falando de educação. Então não é de instrução, não é só de ensino, é um fenômeno mais completo, é um fenômeno educacional. E que acontece de forma presencial dentro de um espaço específico, que é o espaço da escola. Por que reforçar esses elementos agora, nesse debate? Porque nós temos dois importantes temas sendo discutidos no espaço público, no debate educacional. Um deles é a educação à distância. Nós tivemos uma reforma do ensino médio, no qual inicialmente se tentou colocar 100% da educação de jovens e adultos à distância, ou seja, a possibilidade da totalidade da educação de jovens e adultos à distância. E no final, nas atuais diretrizes curriculares nacionais, nós ficamos com um 80%. E nós sabemos também que a reforma ela abriu espaço para instituições de educação à distância com notório reconhecimento. Então fica a pergunta, né? Que instituições são essas? Será que essa educação à distância vai ser feita de maneira precária ou a gente realmente vai ter um investimento? E o segundo tema, nós estamos na eminência de uma medida provisória que vai regulamentar o ensino domiciliar, o homeschooling. E os motivos usados para justificar a necessidade do homeschooling têm sido problemáticos, para dizer o mínimo. Mas, ao invés de discutir essas duas temáticas, a gente está aqui hoje para reforçar a importância da educação presencial dentro da escola. Eu quero mostrar uma matéria para vocês, para começar a dar um pontapé aqui na nossa conversa. Então, é uma matéria da Nova Escola que diz o seguinte. O formato era esse, a gente não precisa assistir o vídeo inteiro, obviamente. Então, eram dois professores, no caso, ali era a Andresa Prevot, uma professora de Educação de Jovens e Adultos, e a Nívia Andrade, a professora aqui da UF, que estuda cotidiano, e com uma plateia ali em cima, a gente começava no primeiro momento conversando com os professores, depois abrimos para um debate. Acho que pode voltar aqui para frente, eu não vou mostrar mais nada. Quem quiser encontrar, é só buscar, então, Universidade das Ideias, Educadores Debatem Educação. Só a Universidade das Ideias vocês vão achar já no canal do Centro de Artes da UF. Lá tem a primeira temporada toda já gravada. Nós discutimos com Fernanda Moura e Fernando Seffner gênero, com a Mônica da Universidade Federal do Paraná. Eu não vou lembrar de todas as pessoas, mas a gente já discutiu ensino médio, educação presencial na escola, gênero... E eu não lembro todos os temas. Mas então essa foi uma iniciativa, e eu fico muito feliz de contar aqui, que a Alerj, aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, criou um prêmio chamado Paulo Freire. Nós inscrevemos essa iniciativa para concorrer e ganhamos. Então, o Educadores Debatem Educação vai ganhar o prêmio Paulo Freire. Obrigado. E não deixa de ser também para a nossa ação. Então, essa é uma iniciativa que eu queria comentar. Uma segunda iniciativa, como o Seffner contou, lá na Federal do Rio Grande do Sul. Nós aqui também fizemos, só que no formato de uma disciplina optativa sobre educação democrática, que eu ministrei junto com um colega chamado José Antônio Sepúlveda. E essa iniciativa foi bastante interessante, porque nela nós começamos a definir um pouco, para fazer o programa da disciplina, o que seria essa tal dessa educação democrática. E aqui eu não vou me estender muito, mas só para explicar para vocês, que isso vai ter a ver com a terceira iniciativa que eu vou mencionar, nós pensamos o seguinte, quase um jogo de escala. Então, seria uma primeira educação democrática como sendo composta de 3 pares conceituais. Um primeiro no nível mais abstrato, então, pensando no valor da justiça socioambiental, falar em educação em direitos humanos, e como hoje não dá para falar só dos humanos sem falar do mundo no qual eles estão inseridos, uma educação ambiental. Esse seria um primeiro elemento importante, 2 elementos importantes da discussão da educação democrática. Descendo um pouquinho para a escala da escola, nós pensamos na gestão democrática, e gestão democrática é importante dizer que não é só consulta ou eleição para direção, envolve também a colegialidade, espaços de debate, diálogo com a comunidade, então conselhos escolares, grêmios, e a elaboração de um projeto político-pedagógico no diálogo com a comunidade. Além da gestão democrática, um tema que nós discutimos hoje de manhã no painel, laicidade. E laicidade é importante que nós entendamos que não é um ataque a nenhuma religião, é entender que o Estado é laico, portanto, ele tem que garantir o espaço no qual todo mundo se sinta à vontade, não só sem divulgar nenhuma religião, mas também evitando que alguém seja injustiçado por conta das suas crenças pessoais.
Então, num campo intermediário da escola, seria esse um par conceitual, gestão democrática e laicidade, e descendo para a sala de aula, pensamos num combate a todas as formas de opressão, todos os marcadores sociais da diferença, que se convertem em exclusão dentro da sala de aula, e aqui recuperamos Paulo Freire, obviamente, a pedagogia do oprimido, e discutir raça, gênero, classe e uma interseccionalidade, como é que essas temáticas se envolvem, e, por fim, uma pedagogia decolonial, pensar, já que nós estamos na América Latina, como discutir essa descolonização ou essa decolonialidade. E assim fizemos a disciplina, foi uma iniciativa muito elogiada pelos estudantes, foi bacana. E a terceira e última iniciativa que eu quero comentar aqui, essa já não está tão diretamente vinculada à ação, é dessa discussão, com essa pauta em mente, essas temáticas em mente, nós fomos à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e propusemos a criação de uma frente parlamentar que assumisse essas pautas, a defesa dessas pautas, o que nós conseguimos fazer. Então, foi criado aqui no Rio de Janeiro, a gente está começando ainda esse trabalho, nós fizemos só uma reunião de instalação de uma frente estadual em defesa da educação democrática, com 8 ou 9 parlamentares de 3 diferentes partidos. E é uma ferramenta que eu acho que vai ser muito importante na continuidade da nossa luta, porque, primeiro, nós temos um certo número de deputados que se comprometem a defender essas pautas, como laicidade e gestão democrática, e, mais do que isso, se torna uma ferramenta, inclusive, para nós conseguirmos informações sobre o que está, sobre diferentes elementos do sistema estadual. Então, essa era um pouco a minha fala, não sei se eu passei do tempo, acho que não, mas só para mencionar, então, essas 3 iniciativas que estão vinculadas diretamente ou indiretamente à proposta da Ação Educação Democrática. Agradeço e passo a palavra para a Fernanda. Oi, boa noite. Eu sou Fernanda Moura, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro e sou doutoranda aqui da Faculdade de Educação da UF. Trabalhei, né, na Ação Educação Democrática, junto com os professores Fernando Pena e Fernando Seffner. E aí, para nossa conversa de hoje, eu fiquei responsável por tentar traçar, né, um panorama do que a gente teve de ações. Assim, né? Como me disseram que seria algo bem informal, não preparei PowerPoint, nada disso, só para a gente ir conversando. Assim. Uma coisa que me chamou bastante atenção, né, que dentro desses ataques que a gente tem visto, desde a campanha já eleitoral, né, principalmente o ataque à questão de gênero, né, a chamada de ideologia de gênero, nos pareceu, né, que a questão de gênero fosse aparecer bastante nas ações. Né. Entretanto, né, dentre as ações que foram catalogadas, sendo que assim, muitas ações foram feitas e não foram divulgadas anteriormente, as pessoas estão enviando depois a divulgação do que foi feito. Né? Olha, aqui está o registro, a gente quer que vocês guardem o registro do que nós fizemos. Elas enviam um relatório ao invés de enviar a proposta. Né? E aí, o que eu pude perceber, né, é que a gente só teve uma ação que era específica para tratar da questão de gênero, né, que era um cine-debate feito numa escola particular aqui da Zona Sul do Rio. No restante, a gente teve uma série de debates, vários, para a educação democrática de maneira geral, e aí a questão de gênero aparecia em oficinas, aparecia em debates dentro dessa lógica, mas nenhuma específica para tratar apenas da questão de gênero. Né, o que a gente viu, diferentemente, por exemplo, da questão racial. Né, a gente teve inúmeras atividades para tratar especificamente da questão racial. Né, e aí eu acho que também tem muito a ver com o momento político que a gente está vivendo no país, né, que a gente sabe, né, que o presidente eleito ele defende, né, o fim das cotas raciais, né, a gente sabe o posicionamento dele a respeito dos indígenas, dos quilombolas, dos negros. Né? Então, acho que nesse momento essa questão racial faz todo sentido que ela apareça bastante. Né? Inclusive debates sobre sistema de cotas especificamente. Então, a gente recebeu vários registros de ações específicos para o sistema de cotas, para debater isso. Né? Como isso deve ser feito, implantado, o porquê, a defesa dele. Né? A gente recebeu ações feitas, coisas para graduação, pós-graduação,
para escolas, muitas coisas para escolas, né? Aqui eu trouxe especificamente um caso que eu achei interessante, que foi feito aqui no Rio de Janeiro também, foi uma ONG, a Rede Reca, que ela agiu em várias escolas municipais. E eu achei interessante, que dialoga bastante com o que o Seffner estava falando, das demandas específicas de cada escola, né, e talvez não só as demandas, né, mas o que a escola está disposta ou não a enfrentar, né, porque a gente, né, a gente sabe que algumas escolas, não só escolas, mas universidades também, os professores estão trabalhando em grande medida com autocensura, né, a gente sabe que isso é muito forte hoje, né, inclusive um debate que a gente tem feito, né, com parlamentares, com ONGs que trabalham na defesa dos professores, né, que a gente tem tido hoje menos reclamações de professores sobre perseguição do que durante a campanha, né, não porque tenha diminuído a perseguição, mas porque os professores estão se autocensurando, estão evitando falar dos temas, né, para não sofrer a censura, não sofrer perseguição. Né? Então, assim, eu acho bastante interessante, porque nessa ação feita pela Rede Reca em escolas municipais, em algumas escolas se debate temas extremamente polêmicos, inclusive prevenção ao suicídio, bullying, coisas bastante polêmicas mesmo, que aí já vão no âmbito, inclusive, de psicologia, etc. Em algumas escolas está se debatendo apenas arboviroses, né, mídia, saúde bucal. Então, assim, como é que a gente vai vendo que o próprio perfil das escolas, né, vai fazendo com que o que a ONG pode fazer em cada uma delas seja diferente, né? Então, isso é bastante interessante, assim, que não necessariamente, né, não é necessidade da escola, mas também o que a escola está disposta ou não a enfrentar, né? Por conta também da comunidade, de como ela lida com a censura, né? Uma questão que eu achei também bastante interessante trazer para cá é como tem aparecido muito também a questão de direitos humanos, né? Defesa de uma educação democrática e uma educação em direitos humanos. Ela tem voltado bastante, e eu acho interessante a gente ver essa volta, né? Desde 2018 já a gente tem visto bastante esse debate sobre direitos humanos, sendo que, por um tempo, inclusive, a gente via falar que o debate de direitos humanos era recuado, que era um debate liberal. Cansei de ouvir isso quando eu era estudante na universidade, né? E hoje em dia a gente está vendo a importância de debater democracia e direitos humanos, né, na escola, e a gente tem visto isso voltar bastante, né? O GT 21 da Amped, que eu falei, agora esqueci de falar, né? Essa questão do debate das relações éticas no CACES estão vindo bastante por conta do GT 21, né, de educação e relações raciais. Eles fizeram uma série de atividades. Também me chamou a atenção, acho que vale a pena a gente debater aqui a ligação que tem sido feita nessas ações entre a educação e o direito. Uma série de medidas estão sendo feitas com pessoas da Faculdade de Educação e da Faculdade de Direito, né, porque a gente está vendo um momento que a gente precisa defender o Estado democrático, né, então a gente está vendo professores das duas universidades se juntando para trabalhar, fazer as ações, dar os cursos, né, fazer os movimentos. Então, assim, uma série de ações envolvem professores das duas universidades, ou, às vezes, são os professores da universidade, da Faculdade de Educação, né, mas que estão preocupados com a questão do direito e debatendo o direito mesmo. Inclusive, a gente teve uma série de debates enormes na Federal de São Carlos, em que foi debatido a Constituição de 88. Né? E, assim, era um debate feito na Faculdade de Educação, debatendo a Constituição de 88, durou praticamente o ano inteiro, né, de ações, toda semana, com debates, e foi para muito além do debate sobre a educação em si. Né? A gente viu, nessa ação, foi debatido realmente o papel do Estado, o compromisso, direito à cidade, o que são direitos fundamentais, o papel da reforma agrária. Então, a gente percebe que há uma tentativa de dar aos professores em formação, né, essa capacidade de debater os temas, né, caros nesse momento para a questão da democracia. Né? Então, assim, para ir além do debate educacional em si, mas para debater o Estado realmente, né? O que é a garantia do direito, tudo isso. Então, essa tentativa de formação realmente intelectual, né, dos professores.
Outra medida que eu acho que é outra ação que eu acho que a gente devia destacar aqui, que eu achei bastante interessante e tem muito a ver com esse momento também, né, foi a criação de um observatório de educação, né, para debater, para pensar, né, a violência escolar, inclusão e direitos humanos, né, e aí coordenado por um professor do Instituto de Psicologia, né, então para a gente ver como é que a ação educação democrática ela se aprofundou, ela tomou o Brasil todo e vários cursos realmente, né? Então, assim, um professor do Instituto de Psicologia da USP, sendo que essa é uma ação que ela tem a ver com várias universidades, né? Acho que são 14 universidades diferentes do Brasil inteiro, com pesquisadores dessas universidades e de fora também, de Portugal, México, Espanha, Argentina, né, pesquisando bullying, violência escolar, direitos humanos nas escolas brasileiras. Então, são várias escolas, né? E aí eu acho que isso tem tudo a ver também com esse momento, né? E aí, só para ter uma ideia do que esse observatório pretende, né, é promover os debates nas universidades e nas escolas pesquisadas, né, difundir material bibliográfico, produzir e difundir material bibliográfico e organizar um banco de dados sobre a violência escolar no Brasil hoje, né? Então, acho que isso é bastante relevante para a gente pensar como essa ação ela se difundiu e ela gerou coisas muito legais, assim. E aí, outra questão que também acho que, para a gente falar do papel do direito, que acho que é importante, outra ação que eu acho que é relevante a gente falar, é a Escola Legislativa Julieta Battistoli, então uma escola do Legislativo, né, uma casa legislativa, que tem essa escola, e ela decidiu ir às escolas públicas da região, aqui do Rio de Janeiro, para desenvolver uma cartilha sobre Grêmio, né, e conseguir democratizar os grêmios das escolas, implantar os grêmios nas escolas, né? Então, acho que isso é bastante importante a gente levar também, né, porque isso tem a ver com a nossa discussão de democracia, né, e como a democracia ela é feita dentro da escola, né, e os grêmios, com certeza, têm um papel importantíssimo nisso, né, e são eles que vão garantir, de fato, né, se não forem cooptados, como a gente sabe que são algumas escolas, né, eles que vão garantir a gestão democrática de fato. Outra questão que eu acho bastante importante destacar é como muitas das ações vieram das universidades, dos cursos de história, das faculdades de história, né, e principalmente em debates sobre memória e sobre ditadura militar. Né? Então, acho que a gente está vendo como as ações estão dialogando com a demanda que a gente tem visto no país hoje, né? Então, assim, muitas ações na Federal do Rio Grande do Sul, Pedal pela Memória, que aí e também os diferentes espaços, né, que estão sendo ocupados. Então, o professor Fernando Nicolazzi leva os alunos de bicicleta para andar pelos pontos da memória da ditadura, né, na cidade. Então, o papel da memória na redemocratização da sociedade, né, uma série de eventos de ensino de história sendo feitos com esse tema da memória, da democracia. Né, na UERJ de Petrópolis também o Patrimônio, Memória e Democracia, onde a gente sabe que teve a Casa da Morte, né, então, onde se tenta criar um memorial sobre isso. Né, então, assim, para a gente ter uma ideia, né, de como a luta pela memória faz parte desses debates hoje sobre a democracia e a educação democrática. Né. Eu acho que esse é o primeiro panorama, e depois a gente pode ir debatendo mais na conversa, para não passar muito do tempo. Podemos mostrar o site. É mais fácil depois, né, para não perder o tempo agora. Boa noite a todos. Eu sou a Vanessa Macedo. Eu sou do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estou tanto na coordenação do projeto, como também sou editora da Revista Brasileira de Educação Básica. Eu vim aqui animada muito por essa relação entre educação democrática e pesquisa, que é o tema da nossa conversa. E o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ele já tem 13 anos, a gente já vem enfrentando essa questão do debate público sobre a educação há um bom tempo. A nossa primeira ação constituída foi o seminário anual, que começou com um tema sobre intelectuais no Brasil. E ao longo desses 13 anos, a gente tem um conjunto de 12 ações, entre programa de rádio, não apenas o seminário, mas programa de rádio, um periódico,
2 revistas e um jornal, além do nosso portal. Eu queria conversar um pouco aqui, pensei em separar minha fala. O que animou a gente, ao longo desse tempo, a montar esse projeto, que tem relação não apenas com a pesquisa, mas com o ensino e a extensão. Nós somos eu sou doutoranda em educação e fiz meu doutorado sobre o debate político na década de 40, aqui no Rio de Janeiro, de como a sociabilidade intelectual fazia uso de meios de comunicação para pensar sobre o ensino secundário, sobre a formação das elites. Então, nós estamos sediados assim, na Faculdade de Educação, dentro do programa de pós-graduação, e dentro de um campo de investigação que é o da história da educação. Então, a partir das pesquisas até do próprio professor Luciano Mendes, que foi meu orientador, a gente estava refletindo sobre qual o papel dos intelectuais para pensar os projetos de Brasil ao final do século XIX e início do século XX. Então, quais eram os contextos que animavam a fabricação de uma nação nesse período, ou seja, onde a gente está vendo diversos sujeitos e diversos projetos em disputa no cenário público, e como que isso dialogava com o nosso presente, ou seja, um diagnóstico de que havia uma ausência desse debate no cenário político contemporâneo, e onde que a educação se colocava, ou seja, a gente estava lidando com o fato de que havia a ausência do debate sobre a educação no cenário atual, como também a ausência desses intelectuais discutindo sobre a educação. Então, esse é um dos motes que animaram as nossas pesquisas. Eu trabalhei diretamente com isso. Então, havia esse diagnóstico de que havia um esquecimento do tema sobre a educação. Então, o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil veio muito nisso, com a ideia de tentar articular as reflexões que eram estabelecidas dentro das universidades, ou seja, o que os pesquisadores dos diversos programas de pós-graduação estavam falando sobre ensino médio, o que eles estavam falando sobre formação de professores, e que o seminário, que foi a nossa primeira ação, que eles viessem a público dialogar com a comunidade o que eram falados sobre educação no país, enfim, principalmente dentro das universidades. Ao longo desses anos, a gente foi se desafiando em outras mídias, ou seja, o programa de rádio foi a segunda ação que o projeto criou, e, ao longo desse tempo, nós temos não somente o seminário, mas também, enfim, as revistas, como eu bem falei. E a gente tem também lidado, ao longo desse tempo, com um desafio constante, assim, que é o de como comunicar não só o que os pesquisadores fazem, o que os pesquisadores refletem, mas também sobre o que é que os professores fazem em sala de aula, sobre como é que os professores lidam com essas questões em sala de aula. Esse, pelo menos, é um dos principais desafios da Revista Brasileira da Educação Básica. Eu que estou na editoria executiva dela, então a gente vem lidando muito como é que a gente faz circular o que é produzido. Então, esse é um dos principais desafios, ele envolve uma discussão que a gente vem enfrentando sobre comunicação e educação, ou seja, de como que produz conteúdo, como é que faz circular conteúdo, como é que a gente enfrenta, por exemplo, o atual estado dessas grandes empresas, como a gente pode falar do Facebook, do Google, como é que a gente entra dentro das mídias sociais e como é que a gente faz circular essas questões. Então, esse é um dos principais desafios assim, do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E ele veio muito através da importância de reconhecer que o pesquisador, que o intelectual, é claro que a gente pode refletir, enfim, sobre a
sobre a categoria de intelectual, enfim, refletir sobre ela, mas como que a gente faz com que o debate público sobre a educação ganhe corpo, não apenas em diversas instâncias, mas como, por exemplo, na mídia, e de como que a gente atinge outros atores e outras pessoas. Assim, algo que a gente vem pensando sobre o papel da universidade, não só como dos pesquisadores, é no sentido mesmo de agendamento. A gente tem perdido, sim, o debate sobre a educação. Quando algo estoura na mídia e tudo mais, quando algo aparece, por exemplo, para citar um exemplo do que a gente tem enfrentado um pouco lá no projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, a gente teve as manifestações sobre o tsunami da educação, sobre a ameaça que é constante, cada vez mais vem se intensificando, e a gente viveu um desafio que era como fazer a cobertura desses eventos. Como é que a gente, no sentido até mesmo de uso das mídias sociais, como se compõem os nossos textos, como a gente faz circular. E um dos debates que a gente vivenciou lá dentro é até que ponto a gente gasta energia para fazer um stories no Instagram, para fazer uma postagem no Facebook, se a gente está lidando com algoritmos, se a gente está lidando com formas de fazer circular o que é produzido que não nos favorece, porque a gente não está vendendo um produto, a gente também não tem interesse em viralizar, ou seja, como é que a gente viralizaria, ou seja, através de entrar numa onda assim, de alguma discussão. Muitas vezes os nossos acessos aumentam quando a gente coloca a palavra Bolsonaro. Então, o que isso significa? Como é que o que isso significa em termos, claro, que de análise de dados, que não é uma coisa que se faz assim do dia para a noite, mas como é que a gente entra nesse lugar, como é que a gente ocupa esse lugar, enfrenta esse conflito, enfrenta esse debate, mas, ao mesmo tempo, com a preocupação de um debate sobre a educação, de um campo de reflexão, de papel de pesquisadores e de investigadores e do próprio professor em sala de aula, que hoje em dia é, sim, o que está sendo mais atacado. Então, esse tem sido um desafio do projeto, é um desafio do campo da comunicação também, e é um desafio enfim, de fazer circular e de ter outras maneiras de refletir sobre o que a gente faz. Enfim, eu acabei aqui pulando algumas coisas, eu deixo aberto aqui para o debate. O projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ele é pequeno, a gente faz muitas coisas. Eu aproveito também, convido todos, amanhã a gente vai apresentar uma das nossas produções audiovisuais do Tiago Rosado, que é um dos bolsistas do projeto. Então, está todo mundo convidado amanhã para a mostra. E é isso, vamos conversar. Obrigada. A gente tem aqui o professor Paulo Vinícius, da UFPR, que também tem ações no âmbito da ação democrática, que também pediu para fazer uma rápida fala aqui. Boa noite. Então, eu estava lá na mesa com os Fernandos, né, representando o GT21, e quando eu voltei para o UFPR, eu tive duas conversas com a Andréa Gouveia sobre a ação democrática. Então, ela me deu a notícia que o Fernando estava montando um curso de extensão, mas que o nome seria Ação Democrática, e a ideia era não necessariamente fazer um curso de extensão, mas ter ações de áreas diversas que pudessem configurar esse conjunto de ações desenvolvidos em parceria com a ANPED. E eu estou na gestão da universidade, e o meu combinado com ela foi que de duas ações da gestão e mais uma ação que é específica na relação com o Ministério Público tivessem um vínculo, né, com a ação democrática. Então, eu vou contar rapidamente de três ações. Uma das ações
Duas delas são específicas para o ensino superior e a outra para a educação básica. As que são da gestão são para o ensino superior. Nós organizamos um curso esse ano sobre gênero e diversidade sexual para gestores e para servidores da UFPR, professores e técnicos, para montar uma rede de proteção mulheres LGBT. Foi uma ideia que a gente se inspirou numa visita que eu fiz ano passado na Universidade do Nebraska, em Omaha, no escritório de diversidade lá. Eles têm uma formação similar a essa, a gente levou para a UFPR e a gente fez um curso junto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Então, os servidores que participaram foi dentro do processo de formação que a universidade oferece. E, ao final do curso, eles receberam uma formação que é para ser um ponto de escuta inicial. Dentro da minha superintendência, nós criamos uma unidade de acolhimento de denúncias de vítimas de discriminação. Então, a ideia é que a ação seja casada, porque a gente vai ter uma rede de pontos de escuta e aqueles casos que as pessoas identificarem que precisam de um atendimento especializado, encaminha para o nosso setor que faz o atendimento especializado, mas de ter uma rede de primeiro ponto de escuta. E a ideia é que a gente tenha, as pessoas não receberam ainda, mas vão receber um adesivo para colocar nas suas portas, de gabinete ou dos espaços de atendimento, no caso dos servidores. Aqui é um espaço de segurança de mulheres LGBT. Para espalhar a sensação de segurança, foi a primeira edição que nós fizemos, em 2 campos, em Curitiba e em Matinhos, que é no litoral do Paraná, é o maior campus que a gente tem fora de Curitiba. E em Curitiba a gente tem, a universidade é muito espalhada, multicamp, e a gente teve gente de 4 campos diferentes que que concluíram a formação nesse primeiro semestre. É pouquinho, mas a ideia é que a gente tenha esse processo permanente, que a gente tenha sempre essa formação para ter a criação dessa rede. E a ideia também é que a gente comece no ano que vem, se a gente tiver recurso, a formação em outras áreas. Tem as pessoas da área de inclusão de pessoas com deficiência, que devem oferecer um curso, e de quilombolas e povos do campo também querem oferecer. Então, a gente quer ampliar as áreas para ter pessoas especializadas em várias temáticas diferentes que possam ser esse primeiro ponto de escuta dentro da universidade para a comunidade universitária, que no nosso caso são 40 mil alunos, perto de 50 mil pessoas, contando todos os campos do interior. Bom, uma outra ação que a gente vinculou foi um projeto que a gente já tinha desenvolvido, tinha parado em 2017, a gente voltou em 2019, que é o pré-pós, formação de periféricos para a pós-graduação. Então, nós fizemos 2 edições, ambas com financiamento, e agora a gente implantou em 2019 só com recurso próprio da UFPR e com a ideia de que seja permanente só com recurso próprio da UFPR. Muita coisa são captados por alguns projetos, né, mas a gente está colocando o recurso que entra para conta única para financiar esse projeto que tinha sido feito antes com recurso de edital. E agora foi realizado com recurso. E a gente tinha 2 diagnósticos. Um diagnóstico que tem determinados grupos que a gente não estava atingindo, que é a comunidade LGBT e os indígenas, e o outro que a gente é muito centrado nas ciências humanas, em especial na educação. E aí a gente trabalhou para ampliar. Então, a gente fez uma divulgação com o movimento LGBT de Curitiba, e parceria com esse movimento para ajudar na divulgação. Nós temos uma professora travesti preta que acabou de iniciar o trabalho na universidade, está trabalhando como coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, então ela ajudou nessa relação com os movimentos LGBT, e a gente conseguiu ter pessoas que são ativistas LGBT que fizeram o curso com a gente. Em paralelo com isso, a gente ampliou
cotas e vagas suplementares para esses grupos em alguns cursos de pós-graduação, e a gente tem 3 pessoas só dos ativistas LGBT que estão aprovadas em primeira fase, 2 no programa de educação e 1 no programa de sociologia, que estão concorrendo na segunda fase para mestrado, que vieram do curso, né? A gente tem no curso, o curso é voltado para mulheres negras, a gente enfatiza mulheres negras, mas é para negros em geral, né? Mas mulheres negras, pessoas negras, quilombolas, indígenas, comunidade LGBT, pessoas com deficiência. A gente não ofertou vagas para surdos e surdas, tinha inclusive uma demanda de uma menina, mas que implica um outro nível de financiamento, porque a gente tem que produzir material, ter intérprete para todos os espaços, a gente não tinha financiamento para isso, então a gente não pôde ofertar para surdos e surdas. Tivemos em todas as turmas algumas pessoas com deficiência, e nessa turma tinha uma única pessoa com deficiência, e o grupo maior é de mulheres negras, e a gente começou a ter também uma entrada mais expressiva discursivamente de mulheres negras lésbicas e de mulheres negras de comunidades tradicionais. Então, foram 2 grupos que, nessa nova versão, eles se mobilizaram e se identificaram e trouxeram pauta para a universidade específica, né, de mulheres lésbicas e de comunidades tradicionais, em especial comunidades de terreiro, né, dentro da turma. Então, a gente tem esse processo como um projeto permanente da universidade, iniciou de 2019, a gente já tem um financiamento garantido para 2020, então ano que vem a gente vai ter de novo, e a ideia é que seja permanente enquanto a gente conseguir energia e espaço dentro da universidade para essa ação. A outra ação, que é específica sobre educação das relações étnico-raciais, que tem relação com o Ministério Público, a gente está trabalhando junto, no Paraná tem um centro de formação para o Ministério Público do Paraná. Esse centro tem uma atuação muito forte em todas as áreas dos direitos humanos, e ele é dirigido por um promotor que tem um capital simbólico muito grande, que já foi procurador-geral do Estado algumas gestões, que foi um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Olímpio Sotomayor, que tem uma trajetória muito grande, e lá dentro tem uma área especializada que cuida do monitoramento das políticas de educação das relações étnico-raciais. Então, nós desenvolvemos um questionário online de monitoramento das escolas, e a gente tem uma relação direta com a tese de um orientando meu, que pegou a temática e passou a desenvolver, junto com o Ministério Público. São, se não me falha a memória, 9.600 e alguma coisa escolas estaduais no Paraná, e a gente conseguiu resposta de 80% das escolas estaduais, 60% das escolas municipais, 30% das escolas públicas federais e um percentual menor das escolas privadas. Mas o questionário foi mandado para todo mundo, um questionário online com uma certa complexidade de preenchimento, para as direções das escolas, com ofício do Ministério Público via os núcleos regionais de educação. Então, a gente teve uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que não queria muito, mas como veio do Ministério Público, né? Se fosse a universidade com eles, a coisa não ia sair desse jeito, mas como foi o Ministério Público, né, eles atrasaram um pouquinho, mas enviaram. Esse meu doutorando ele é muito ágil em todas as atividades. O Wilker Solidade vem lá do Mato Grosso do Sul, lá de Dourados. E ele passou uma semana fazendo uma tutoria online para diretores de escola que estavam em dúvidas com o preenchimento. Eu acho que ele fez isso 24 horas por dia, né? Porque são milhares de escolas, muita gente telefonando ao mesmo tempo, e a gente conseguiu chegar nesse percentual muito alto. A gente está tratando os dados e tem essa relação
com o Ministério Público de ter um trabalho permanente. Então, a ideia é que esses questionários ele vai servir para monitoramento com geoprocessamento, porque a gente vai poder ver determinados municípios, região metropolitana, como é que está o atendimento, a educação das relações educacionais conforme determinados parâmetros. O Ministério Público vai instruir as comarcas, como esse é um centro, né, eles mandam depois para as comarcas para poderem agir, pedir informação a mais para as escolas e cobrar das escolas que executem um trabalho, e uma análise mais pormenorizada vai entrar para a tese dele, que vai ser defendida no ano que vem. Então, são essas 3 ações que a gente desenvolveu lá no UFPR, que tem esse vínculo, e a ideia é que a gente afine mais esse nosso diálogo aqui e possa aproveitar já. Muito interessante o que vocês fizeram, a gente aprende bastante nesse diálogo. Muito obrigado pela oportunidade.